Tudo bem? Tudo bem? Oi, Você gente. tá? E outra vez. Ana Raquel, minha linda. Que delícia. Essa é minha aluna, Ana Raquel, ela foi minha aluna no ano que eu entrei na FIEB, em 2001. Ela Meu sonhava em Deus. ser jornalista, fez o dele comigo. E depois ela fez o intermediário, assim, só com uma ajudinha da Joana. Uma menina fantástica. Bacana, Que hein? máximo, que máximo. E aí, amiga, tudo bem por aí? Você tá Tudo me bem. vendo inteira hoje? Porque Eu estou... tem as gambiarras. Então tá bom. Tem as gambiarras, né, pra ficar da altura e não sei o quê. Por Deus. E aí, Gostei. galera, como vocês estão? Então, cada dia uma coisa nova. Falei, a gente eu nunca imaginei que um suporte para celular fosse uma coisa tão vital para mim, tão necessária. Sabe, com luz, o Diaba 4 lá? Porque é muita coisa. É, nossa. Amiga, E como aí? você tá? Trabalhou bastante Eu- hoje? Bastante. A semana foi bem pesada. E aí, esses dias nublados, parece que eles ficam mais pesados ainda, né? É Tomara verdade. que o pauzinho volte amanhã. E eu tô deixando umas coisas aqui carregar no YouTube e é isso, galera. Ó, tem mais gente entrando aí. Nós vamos falar hoje sobre Perdas. 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 Olha o Rafa. Linda, Oi, Rafa. Rafa, minha linda. Oi, Rafa, seu lindo. Encontro marcado, hein? É, não é com Fátima Marques, mas é com Joana e Fabiana. Pois é. Porque dependendo da perspectiva é até melhor, né? É verdade. Ai, ai, Vamos lá. Luísa. Alô? Não saiam, não saiam, que já já entra mais gente. Nós vamos começar aí o nosso assunto, né? Pois Tem é. bastante coisa para falar hoje. E ontem o Marco falou comigo e ele disse: Nossa, que pesado. Vocês vão falar de perdas, que pesado. Se não é pesado, é a gente falar do que a gente está vivendo, né? É a gente colocar, trabalhar com consciência em tudo aquilo que a gente está, aliás, olhar com consciência clara para tudo que nós todos estamos vivendo, né? Quais são as suas perdas? Todos nós tivemos alguma, e que perdas são essas? Como lidar com elas? Então não é Exatamente. pesado É quando a real. gente olha, é real. E quando a gente olha para o real e quando a gente encontra correspondência daquilo que a gente está sentindo no outro, a gente se fortalece, né? Então, ao Exatamente. contrário, ser pesado é leve, porque a gente divide um pouco o peso de tudo isso. E é importante que os jovens, né, e os adultos também, a gente perceba que vai fazer parte da vida, não está no nosso controle. Olhando para esse momento atual que nós estamos vivendo, todos nós saímos dessa zona de conforto e tivemos que lidar com algumas perdas. O direito de ir e vir, de sair na rua sem máscara, né? De nos encontrarmos, participar de um churrasco, fazer uma festa, uma comemoração, são perdas, né? Todas essas mortes que estão acontecendo, então muitas famílias estão tendo que lidar com o luto. E ontem eu comecei um curso de constelação familiar falando da questão do cachorro, né? Do nosso pet, o gato. E ele estava falando coisa que eu não tinha parado para pensar. Porque ele vê o dono sair de casa, imagina um dono lá com um tutor do cão, com Covid. E aí vai para o hospital, seu caso se agrava, vai para uma UTI, onde ele fica isolado, e ele não volta. E o animal não entende por quê que o meu dono não voltou. Nós não comunicamos ao animal a ausência. E aí ele estava falando de coisas muito interessantes, tanto que, lógico, eu comprei os dois livros deles, né? Tá para chegar. Um deles é a cara de um, focinho do outro, e aí mostra a semelhança do animal à criança que nós temos no nosso sistema. Ele deu exemplos fantásticos sobre sistemas, que o Waze é um sistema, né? Porque tem aquele monte de carrinhos na direção do shopping, da zona norte, da zona leste. Então estamos num sistema, né? Quando a gente passa informação para outro veículo, nós estamos num sistema. Hoje nós estamos aqui num sistema, porque eu e você estamos passando informações para esse grupo de pessoas que nos acompanham.
Olha que Verdade. fantástico. É. E ele disse assim: quando alguém precisa chegar para esse cão e falar: olha, o João não está mais entre nós, mas ele tinha muito amor por você. Porque ele disse que nós humanos construímos prédios, temos uma parte cognitiva avançadíssima, mas emocionalmente nós somos muito crianças, muito infantis, quase nada desenvolvidos. Em compensação, o animal, ele não tem a nossa parte cognitiva, mas emocionalmente ele é muito mais evoluído. Tanto é que um cachorro nos dá sem receber, né? Exatamente. E Você é chega em, engraçado, né? Passa a mão é, nele. e essa questão daquilo que comunica com essa questão, né, do bicho de estimação, do animal, no que eu estava lendo, do Cortella, Viver em Paz para Morrer em Paz, é o título do livro. Ele fala que nós somos os únicos seres mortais. E aí que todo mundo ri quando ele fala isso. Como assim? Nós somos os únicos seres. Todo ser vivo morre. Todo ser vivo morre, mas só apenas nós temos consciência disso. E essa inconsciência, né, dos bichos, por exemplo, que não tem essa noção de que vai morrer um dia, então talvez até essa inteligência emocional e essa entrega em tudo é justamente essa não consciência de tudo, né, do que acontece, enfim. De finitude, né? Oi, Marcelo, que bom te ver. Renan e Hum, acompanhando. E é engraçado, né, amiga? Porque para a gente falar das perdas, a gente avalia os ganhos. Para falar da morte, a gente tem que avaliar a vida. E aí, inclusive, esse médico, ele é um veterinário que faz constelação com animais, Dr. Marcos Fernandes. Ele tem um programa numa rádio que eu escuto e costumava aparecer. Ele passa às quintas-feiras, 6:30 da manhã, e calhou de eu estar no carro e ouvir o programa. E ele estava falando exatamente disso, das etapas do luto, das etapas das perdas, né? E todos nós já perdemos algo ou alguém. Perder um celular hoje, olha só, quando a tua vida tá todinha lá dentro, sair de casa, chegar na esquina e se deparar com o celular não tá na minha bolsa, a gente volta para buscar. Por quê? Porque eu vou ter que dar satisfação para minha família, eu vou ter que ligar mais tarde saber se está bem, eu vou usar a senha não sei da onde, eu vou acessar não sei o quê, eu vou receber uma ligação. Olha a nossa, né? A nossa dependência. Então, quando você perde algo que você precisa muito, ou alguém que a gente se vê incapaz de viver sem aquela pessoa, a gente passa por algumas etapas que eu resumi aqui em 3. Que a primeira realmente é a negação. Vamos pensar na pandemia. Ninguém queria. Você queria sair da escola dia 19 e falar, e agora o que vai ser? Né? Então a gente sim. nega, fala, não tô acreditando. Não, não, não. O que é isso? Não, eu não vou no mercado. Não, eu não vou usar máscara. Não, não, isso não pode estar acontecendo. É o nosso primeiro impacto de tentar assimilar as coisas, mas de certa forma negar, porque é rumo ao desconhecido. O que vai ser de mim amanhã com isso? E se os mercados fecharem? E se as coisas acabarem? E isso e aquilo. Então, esse Oi, rumo ao desconhecido. Catinha, linda. Ai, Catinha, que Catinha. linda! O nosso rumo gera essa primeira etapa, que é exatamente a da negação. Quando a gente percebe, foram passando os dias, né? Já estamos aí em 2 meses, a gente fica com raiva. Aí você fala, eu não tô acreditando que eu vou ter que ir no mercado de máscara. Eu não tô acreditando que eu não vou tomar café com a minha amiga. Eu não tô acreditando que eu vou passar o Dia das Mães sem um churrasco. Oi, Andressa, sua linda. Eu não tô acreditando que eu vou passar por um aniversário sem abraçar as pessoas que eu amo. Então, assim, a gente começa aí essa raiva de, ainda que o racional te diga uma coisa, o emocional te diz outra, e vai dando aquele conflito. E por último, não nos resta mais nada a não ser aceitar, né? Aceita que dói menos, não é assim que a gente fala? Mas isso não quer dizer que não exija o conflito aqui, ou não mantenha o conflito entre essa razão e essa emoção. Por quê? Porque a gente tem que se adaptar. E aí ele fala que nesse momento a gente busca uma zona de conforto e a gente vai lá para a espiritualidade. A gente vai lá para a nossa essência, que não tem a ver com a religião em si, mas tem a ver com a nossa fonte de esperança. E aí a gente começa a se conectar com, mas vai acabar.
Nada dura para sempre. Ah, não, mas já já eu vou poder tomar um café com a minha amiga. Não, mas em setembro, em novembro, em outubro, em dezembro, e aí a gente começa a fazer planos, né? É, a gente vai acompanhando outros países que estão saindo disso, aí você pensa, já já a gente sai também, né, Marcelo? Igual você está colocando aí. A gente tem um pouquinho mais de dificuldade, porque a gente tem que lidar com esse apego, com essa emoção, com essa problemática, com essa perda. E aí a gente vai ter que juntar essa perda à esperança, a esse reencontro, seja de algo ou de alguém. Ah, mas um dia a gente vai estar juntos. Ah, mas a formatura vai acontecer. Ah, mas quando a gente voltar, aí você começa a fazer planos. Então, quem nunca passou por isso e quem nunca se alimentou pela esperança, não é? Exatamente. São tantos questionamentos, né? O Marcelo falou aqui da questão. Peraí, ele está falando alguma coisa que os brasileiros rejeitaram. Ai, Lu, sua linda. Ai, perdi aqui, ele subiu. É, ele falou porque os brasileiros rejeitaram mais o uso da máscara, etc., do que a população de outros países. Aí a Andressa responde, porque estamos sem orientação correta. Eu acho que tem um pouquinho de tudo, né? A gente, sei lá, um pouco da ignorância. Se você for para a periferia, você desacredita. Rodolfo viu uma foto, um vídeo de um baile funk acontecendo no Jaraguá com 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Não são duas pessoas, são 2.000. Então tem um monte de tudo. Tem um monte daquela comunidade, tem um pouco da ignorância, tem um pouco de tudo. E aí, Marcelo, a gente pensa numa comunidade, numa região, num bairro. Imagina no mundo. No Brasil, que é dividido em regiões. O povo do interior que fala: não, isso aí é coisa lá da cidade, não vai chegar aqui. Não é maldade, Exatamente. mas é exatamente a etapa que a gente estava falando, da negação. Não, 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 não vai. Vai ficar lá na Espanha. Não vai vir para cá. Vai ficar lá na China. Só que eis que chegou. E quando chegou, eu tenho que tomar atitude. Não é? E aqui a gente está acostumado, e eu não sei nem se acostumado é a palavra correta, mas um dia tudo para porque os caminhoneiros estão em greve e não tem combustível e as pessoas vão ter que parar de se locomover por causa disso. Esse ano a gente já tinha tido um episódio num dia de enchentes, numa segunda-feira, lembra? Segunda-feira de manhã, lembra? Que desabou o mundo durante a noite e de manhã poucas pessoas conseguiram chegar e aos locais. Foi um dia meio que parou também, porque era água para todo lado. E eu acho que no início de tudo isso, as pessoas ainda pelo menos, não sei nem se dizer as pessoas é correto, mas as pessoas estavam pensando muito assim, semana que vem tudo volta, né? Uma semana, duas, tudo volta. Mas a gente precisa olhar com racionalidade também para as coisas, né? O nosso emocional nega, mas o racional ele precisa olhar para as coisas como elas são. A gente tem vamos aí para 2 meses de que a gente parou, né? Que a gente se isolou e se afastou. A gente observa, infelizmente, essas questões todas, que, como você disse, estão na parte da negação, e às vezes nem é negação, às vezes é um pouquinho de ignorância, não é nem não conhecimento, é uma negação ao extremo, porque nega aquilo que pode acontecer. Um baile funk normalmente é um público jovem, né? E a gente estava falando sobre isso hoje aqui em casa. Os jovens eles têm não sei, uma crença, ou eles se investem de uma força, de como se eles fossem indestrutíveis, como se aquela fase lá do medo da infância, né, que é aquele período em que eles aprendem a noção do perigo, é como se eles desaprendessem da adolescência para o início da fase adulta. E aí eles se acham acima de tudo e se colocam em risco, e colocam outras pessoas em risco. E Para muitas infelizmente, coisas, amiga, para muitas coisas, né? Você vê que adolescente enche montanha-russa, enche parques. Essa ousadia da idade tira parte dessa percepção. E quando a gente se torna mãe, a gente não vai mais numa montanha-russa. Olha, não. porque você vê responsável por outro ser e aí algo nos retém, né? Algo nos segura.
Então, mas o público jovem vai nisso porque falta talvez um senso, ou a audácia está acima disso, essa intensidade da idade, de hora muito feliz, hora muito triste, hora eu amo, hora eu odeio, né? Então, o Marcelo está falando aqui, né? Que nós, nutricionistas, estamos preocupados com essa quarentena pelo ciclo que se criou em casa. Sim, está todo mundo preocupado, né? É muito difícil, porque a gente tem que se adaptar a novas formas, a novos jeitos, a jeitos de se exercitar, de se alimentar, de viver, a rotina escolar, né? A rotina do trabalho, o home office, são tantas as coisas. Só que veja, quando a gente está preso nessa dor da perda, a gente vai de encontro a buscar os ganhos, como eu estava dizendo. Então, por exemplo, você está falando de Cortella, e eu vou falar da Ana Cláudia Quintana. A Morte é um Dia que se Vale a Pena Viver. É um livro que, olha, de verdade eu recomendo. Porque ele é tão fininho, mas ela traz uma reflexão que, ao contrário que a gente pensa, nossa, eu não vou ficar lendo essa coisa mórbida de falar de morte. Mas ela traz a reflexão exatamente sobre a vida. Será que eu estou vivendo? Será que às vezes que eu estou achando que eu estou tendo empatia, me falta compaixão? Será que eu estou valorizando cada instante? Será que eu estou achando que eu estou vivendo um dia a mais ou um dia a menos? E essas Exato. reflexões são necessárias, porque é o que nos vincula em família, em amigos, em pessoas. Eu estava preparando uma aula de OPE e estávamos falando aqui estávamos, né? Eu e a tela, nós duas, porque é tão necessário ter um companheiro, e a tela, olha, de nós, foi muito bom. Nós estávamos pensando aqui, eu olhava para a imagem das coisas do Léo e falando, nós não somos iguais realmente na nossa cor de cabelo, na nossa cor de olho, no nosso corpo, mas o que nos torna igual é o nosso lado humano, são as nossas necessidades, os nossos sentimentos, o nosso medo, a nossa coragem. Então, são nesses momentos em que estamos juntos no mesmo barco, dependendo um do outro, vivendo esse sistema, para passar por isso da forma como a gente conseguir. E é óbvio que alguns vão passar melhor, outros vão passar pior, porque isso depende muito desse estado interno de cada um, de estar mantendo e do que a gente já traz, né? Porque pela nossa idade, pela nossa vivência, cada um tem o seu estado interno. Então você imagina quem é pessimista por natureza, o pânico que não está vivendo. As pessoas que têm mais idade, que faz parte do grupo de risco. Justifica-se o medo. Quem perdeu um parente próximo, a gente já está piradinho. Então, todas essas vivências, esses acontecimentos, traz para nós impressões, que soma-se com as impressões internas que nós temos. E aí nós vamos esparramando isso para a vida. Se nós não estivéssemos aqui, se reunindo, trocando ideias a cada sexta-feira, ia estar doendo mais esse distanciamento. Com certeza. E quando a gente partilha isso, é como a gente estava falando no começo, né? Quando a gente compartilha isso, esses sentimentos, essas sensações, a gente encontra no outro identidade daquilo, né? Aquela dor que é minha também é a dor do outro. Aquela dor que eu sinto é semelhante à dor que o outro está sentindo. O Marcelo falou alguma coisa aí que a nossa cultura, ela é muito ligada. Nós estamos acostumados com a vida agitada no 220. A gente está acostumado a viver correndo. A gente está acostumado ao contato, né? A estar próximo, a abraçar, a reunir pessoas. O almoço do domingo é sempre muito cheio, é sempre acolhedor, é sempre aquela alegria, a alegria de juntar, né? De estar perto, de estar junto. E esse momento ele trouxe a gente, ele afastou a gente de tudo isso. Ele desacelerou, a Catinha também falou disso, ele puxou o freio de mão. Teve gente que capotou, porque não dá conta, né? Tô acelerado que, bum, não dá conta de parar. E a gente vai olhando
para tudo isso, ir ao shopping no fim de semana, meu Deus, a gente vai perceber, eu fico olhando às vezes para alguns hábitos agora, né, essa preocupação de higienizar, álcool gel, se vai ao mercado, aquela proteção toda, máscara, cuidado com os produtos, pega uma coisa, entra no mercado, higieniza carrinho, aquela coisa. Eu fico pensando em como a gente vivia antes, porque até outro dia, se você ia ao mercado com uma criança, por exemplo, dependendo da hora do dia, você já pegava algum produto e, sei lá, abre o pacotinho, vai comendo até a gente chegar no caixa, lá a gente passa, e tudo bem. Vamos passar no drive-thru e compra uma comida. Eu com meu filho a gente fazia muito isso e ele adorava, de ir comendo a batatinha no carro. Meu Deus, que absurdo, não é possível fazer isso mais. Um outro dia, assim, para tentar trazer um pouquinho essa sensação de normalidade, a gente fez isso. Fomos a um drive-thru todo, cuidado, máscara e álcool gel para todo lado, e pede, ou não sei o quê. A gente usa o cartão sem colocar a mão em nada. Só que eu falei, filho, não vai dar para abrir o pacote para comer a batatinha no carro. Mãe, mas eu passei álcool gel na mão, mas não vai dar. Vai ter que chegar em casa, tirar tudo das caixinhas, dos pacotes, para só aí você poder ter contato e mesmo assim morrendo de medo. É horrível essa sensação e também questionar todos esses nossos hábitos anteriores, né? E Então, muitos estão incorporados agora, né, amiga? claro, imagina o receio de dar um abraço em alguém quando tudo isso passar, de tocar a mão de alguém. A Hoje, quantidade hoje, de álcool gel que vai estar dentro da bolsa, né? hoje é aniversário do Daqui a meu dois irmão. pessoas estiverem gripadas, elas vão usar máscaras, né? Com certeza. E nós, imagina, eu penso como a gente tem um sistema imunológico fantástico. Porque a gente fica com 30 e poucos numa sala, vidro fechado, às vezes tem que chegar e ir abrindo. Mas assim também, abrindo para correr um arzinho, mas enfim, o contato sempre próximo. A gente começa a aula com um abraço, não é? É. A Ai, gente mas eu recebe aluno na porta. tô precisando desses abraços. Eu não quero nem pensar no Covid, porque a hora que puder abraçar, eu não vou largar as pessoas, né? Marcelo está falando aqui, como que a gente vê o fato da criança não se acostumar com a aula online, pois os pais em casa, elas associam com o momento de final de semana e de festa. Não é assim, Marcelo. Pelo menos aqui não é. Aliás, está bem diferente do que é uma festa. E está bem diferente do que é um final de semana. O que vai monitorar e o que vai mostrar para essa criança a necessidade é a rotina. Não dá para comer com o computador do lado e é o almoço aqui do lado. Então, assim, mostrar para essa criança que ela tem uma outra rotina e não precisa se estender o dia todo. Mas cada família vai conseguir aí trazer o seu ritmo. Tem famílias dividindo por matérias, tem famílias dividindo por dias, tem famílias dividindo por horas. Cada um está encontrando o seu jeito de se adaptar. E essa é a sacada. E criança não é burra. A gente não pode tratar a criança como um ser burro, como a gente trata o cachorro, por exemplo, que também não é burro. Então a gente precisa olhar no olho e precisa falar: agora é hora disso, tá cansada, chega, vai parar. Porque muitas vezes, aqui em casa, por exemplo, a Clara não quer parar, ela quer finalizar. Não tá aguentando mais. Fala, não. E aí, nessa hora, é importante falar: não, eu tô dizendo que não vai continuar. Porque esse limite é necessário. Como a gente tem na sala de aula, como a gente tem no nosso trabalho. Você não pode ficar no seu trabalho até as 10 da noite se você tem que sair às 7. Alguém vai falar É. para você: não, vou trancar a empresa, vou fechar a escola. Você tem que ir embora. Então, são as questões que vão nos limitando, trazendo sim frustração, trazendo sim novos modelos, coisas que a gente não gosta de fazer, mas que a gente vai tendo que se adequar. Mas, por outro lado, também, ontem, esse médico que eu estava citando, o doutor Marcos Fernandes, falou: nós estamos vivendo o melhor momento. Isso é um salto quântico. Por quê? Porque não dá para fugir da briga, amiga. Pensa os casais que não se entendiam. Vai ter que se entender, porque você está entre quatro paredes. Não tem para onde fugir. Tem uma reunião, vou chegar mais tarde. Não tem reunião. Você não vai chegar mais tarde. Vai ter que resolver. Puxa, meu filho me dá um trabalhão, então. Agora esse trabalhão vai ter que ser resolvido aqui dentro de quatro paredes. Não tem fuga. Não tem para onde ir. A minha pequena falou: nossa, eu não posso ir nem no mercado? Não, você não pode ir nem no mercado. Nem no mercado, nem no playground, nem no elevador, nem no céu. Não pode. Por quê? Porque não Não. pode. Olha que situação. Então, qual é o outro lado disso? O outro lado disso é que agora a gente não se engana. Que a rotina nos engolia e fazia a gente pensar que estava tudo normal. Como o exemplo que a Renata trouxe na quarta-feira, na nossa live de quarta-feira, que está atendendo lá um grupo de
executivos do mundo corporativo, tem reunião, chega em casa tarde, pode ser o homem, pode ser a mulher, o filho está lá no quarto jogando videogame ou no seu celular, a esposa ou o marido está lá acompanhando uma série, eu vou comer, vou dormir com dor de cabeça, mas isso é normal, vou tomar um remédio e vou dormir. Não é normal. É comum, mas não é normal. Se eu tiver que tomar remédio para poder dormir, isso não está normal. É diferente de um remédio eventual para uma dor de cabeça. Mas quando aquilo faz parte da minha rotina, não está normal. E vamos combinar que a nossa rotina não estava normal. A gente estava numa insanidade, num atropelo. Vamos tomar um café? Não, não posso. Qualquer dia a gente vai. Puxa, eu queria muito. Qual é o lugar que a gente não falta? Ou não faltava? Porque agora também nem pode ir. Não tem nem como ir. Só nos velórios a gente dá um jeito? Num velório você pode falar não para um chefe, num velório você acha lá uma horinha para você escapar do teu compromisso, porque é o último adeus. Isso é para refletir. Isso é É para nos tanto que é obrigar. nesse momento, e nesse momento não pode ter velório. Olha que É tão triste. Eu não queria morrer agora não. Por esse fato. Isso para mim é muito importante. Não precisa fazer uma festa no meu velório não, mas também não precisa morrer de chorar. Olha que triste. É muito triste poder ir lá dar o seu último adeus. E aí a gente não sabe se o nosso último adeus é daqui a pouco. A Ana Maria Quintana, ela fala assim: não há espaço para falar sobre a morte com pessoas que não estão vivas em suas vidas. Quem de nós, quem de nós, por algum momento não estivemos vivos em nossas vidas? Então, trazer esse estado de presença, trazer essa consciência, né? É muito importante para que a gente possa viver bem. Quando a gente se encontra num velório, a gente fala assim: oh meu Deus, pessoa tão boa, faleceu. Olha, a vida precisa. Nossa, vou viver de outro jeito. Morreu tão jovem, não é assim que a gente fala? E parece que a gente vai sair de lá e vai fazer uma mudança na vida, né? Aí a gente muda? Não, a gente não muda. Passou uma semana, lá estamos nós de novo, né? Fazendo algumas coisas, fazendo de outro jeito e de novo sendo engolida pela rotina, né? Então veja, é muito necessário olhar para a vida para que a gente possa olhar para todas as ferramentas que a gente tem. O Marcelo mais uma vez questiona aí, por exemplo, sobre o ensino à distância. Ok, é o que nós temos, é o que nós temos. Então a gente tem que aproveitar isso que nós temos para poder fazer da melhor forma possível. Eu não sei se seria melhor, por exemplo, anular o ano se isso fosse possível. Porque eu também acho que cada um consegue render e aprender muito. Alunos estão sendo obrigados a se organizar, a ser autossuficientes, a desenvolver uma lição independente se eu ou você vai vistar. Eu não sei se está é, certo. Eu atendi uma adolescente essa semana, ela falou assim: nossa, mas eu tô tão insegura, eu não sei se eu tô fazendo certo. Falei, mas você não tá fazendo o que o professor tá pedindo? Tô. Você fez alguma atividade sobre isso? Fiz. Quanto você tirou? 10. Falei, nossa, então, precisa do meu visto ali escrito parabéns para eu saber que eu tô fazendo certo? Ou será que a minha consciência não está me dizendo que se eu desenvolver tudo que eu preciso desenvolver, eu estou no caminho certo? Talvez se não fosse esse modelo, os alunos não se dariam força das capacidades que têm. Não é verdade? ó, Não, Má, não estávamos, né, num modelo perfeito e também não estamos no modelo perfeito, porque não existe um modelo perfeito. O presencial nos traz ganhos, mas à distância a gente também tem ganhos. E a gente nota até que a gente negava os verdade. ganhos que com ela. Você falou uma coisa, porque as nossas falas, elas vão uma encontrando com a outra, né? A gente falou na outra semana de autoestima, né? De resiliência e de tudo mais. Essa busca, essa necessidade da aprovação do outro, ela é muito importante para eles. E o desenvolver da autonomia nesse momento é uma dificuldade, mas é um ganho muito grande. Eu sou eu sou terminantemente contra a fala de cancelar, de anular, de não considerar, apaga 2020. Não, a gente está no meio do mês de maio, nós estamos 2 meses isolados, mas quanta coisa diferente a gente está tendo que aprender, quanta coisa diferente a gente tem aprendido, quanta barreira a gente tem ultrapassado. Então,
esse novo jeito de viver, essas novas coisas, é difícil, é muito difícil. Substitui a interação, o contato com os alunos, inclusive, respondendo ao Marcelo, ele é muito proveitoso nesse sentido, porque esse momento de interação para eles é fundamental. A troca com os amigos, a conversa com os amigos. Hoje de manhã a gente estava conversando com o pessoal da outra escola e o professor de geografia disse que usou 2 bonequinhos da coleção dele, do Senhor dos Anéis, para dar exemplo sobre escala. Ele é professor de geografia. Adivinha o que aconteceu? A molecada do 6º ano ficou agitadíssima, achou super legal e queria ver os outros bonecos. E aí ele falou, aquelas crianças não prestam atenção em mim online. Aí eu falei, Fábio, acorda. Você tinha que ter, na verdade, pedido para eles darem um exemplo para você. Esse momento para eles é preciosíssimo, porque é um momento de interação. É um momento que eles conseguem esse contato com o que é de verdade, esse contato, como nós, né? Nesse momento que a gente consegue conversar e interagir, não traz aquela sensação, a gente tem falado muito disso. Essas nossas conversas, para nós duas, é fantástico. A gente conversa em outros momentos também, viu, gente? Porque a gente só não conversa mais, porque, por incrível que pareça, o tempo é realmente escasso. A gente tem muitos outros afazeres. Mas os momentos de conversa, eles trazem para a gente um pouquinho, de novo, essa sensação de que, olha, tá tudo aqui. Né? O que importa lá, o espaço é importante, sair é importante, faz falta o café, mas o que é de verdade mesmo, que são os laços que a gente estabelece, eles continuam. E a construção e a interação e o que a gente consegue ensinar e aprender em todo o processo, continua existindo. Porque é um aluninho de 6º ano que me ensina, você não está conseguindo entrar em tal coisa, é só apertar tal botão. Então, uma criança de 11 anos, nesse mundo tecnológico, é meu salvador da pátria. A gente tem aqui o nosso menino Marcos Virgínio, que num piscar de olhos faz 1000 coisas nesse mundo virtual e no mundo real também. Então, continuo dizendo, ele é multifacetado, tem, né, várias habilidades e aqui também é super ágil em tudo. E isso é fantástico. É fantástico, porque mostra para aquelas pessoas que acham, nossa, eu sou, né, o doutor disso, o PhD daquilo, que a gente nunca vai ter esgotado o nosso aprendizado. A gente sempre tem uma coisa nova para aprender. E nesse momento o principal é olhar para isso. Eu também estou aqui na leitura de um livro do Cortella, tem uma série do Cortella aqui que eu estou lendo, e esse que eu peguei por último chama-se justamente Viver em Paz para Morrer em Paz. E é impressionante a sintonia, né? Que a gente tem até nas coisas que a gente lê, que não precisa ser igual para estar ali conectado e para estar falando da mesma coisa. Em que ele fala justamente dessa questão. As pessoas falam de morrer ou têm medo de morrer, tratam a morte como uma perda terrível, mas como está vivendo? Existe a consciência da morte? Então, talvez esse momento sirva também para isso, para a gente olhar para como nós somos finitos e o que a gente tem feito que realmente vale a pena, que realmente importe, né? E ele trata também sobre ser importante. O que é ser importante? É ser famoso? Ter muito dinheiro, possuir muitos bens? Não. Ser importante é importar a alguém. Que vida é essa que você está falando? O que você está deixando para as outras pessoas? O que você está ensinando? O que você está aprendendo que realmente importa? E fazer com que essa vida vale a pena e olhar para essa vida de uma maneira diferente, ela acaba transformando esse olhar. Então, o modelo à distância da educação, a gente sabe que ele já existe. Tem muito curso de graduação e pós-graduação já há alguns anos que acontece nessa modalidade EAD. É uma escolha, tem uma estrutura, um programa específico para essa modalidade, que exige e sempre exigiu organização, autonomia, para conseguir acompanhar. O nosso. Nós que fizemos psicologia positiva online, a gente sabe quanto a gente sofreu. E aí as pessoas acham que você tem um certificadozinho de final de semana. Não é final de semana, não. Vai lá, gatinho.
lê o que a gente leu, responde o que a gente respondeu, fica lá o ano inteirinho fazendo, reprova em inteligência competitiva, igual eu, que por 1/10, e aí você vai se dando conta das suas limitações. Porque ler é o de menos. Agora ir lá, desenvolver um TCC, entregar tudo, ter tudo aquilo armazenadinho na cabeça para a hora da sua atividade, né? Então, assim, é fantástico também poder estar com vocês assim. Olha a galera da FIEB que tá aí, amiga. Olha aí, É, ó. não, e as minhas meninas do Agostinho maravilhosas, que estão aqui também, que estavam fazendo propaganda. Os nossos amigos, a Mata aí hoje, você viu? A Catinha linda. Que Então, delícia. esse contato, ele é valiosíssimo, essa troca é valiosíssima, valiosíssima, porque quando a gente fala de perda, de peso, de tristeza, de dificuldade, tudo o que a gente divide fica mais leve. Com Todo o certeza. peso dividido, ele fica mais leve. E a gente consegue olhar para isso, olhando para isso com a naturalidade que precisa ser olhada e com o aprendizado que ele existe também, tudo, né, você consegue respirar aliviado e pensar, nossa, foi difícil, tá puxado, é pesado, mas a gente está conseguindo, a gente está dando conta. As meninas do 9º ano do Agostinho estão aqui na nossa aula de ontem. A aula, como eu até te contei, era para durar 50 minutos, durou 1h10 e só terminou porque a mãe começou a chamar para almoçar, oh, preciso sair. E aí eles ficam com aquele pesar, né? Porque é a aula. E é tão fantástico isso, eles terem esse respeito. Ele está lá na casinha dele, no espaço dele, mas o momento do nosso encontro é incrível. E aí até de quadrilha virtual a gente falou ontem, foi maravilhoso. Viu, E esse, Marco? A gente já e tá esse rodando umas ideias aí, viu? desculpa que eu te cortei aí, ó, mas esse entrar, né? Eu estou na sua casa, no seu quarto, né? Eu estou O vendo os poder. seus bolinhos. Olha o quadro da minha professora, não é? Eu terminei a aula da UPE lá para os nonos e falei, gente, eu não pedi licença para entrar na casa de vocês, que falta de educação, mas eu peço licença para sair. Eu peço licença. Eu fiz 5 vídeos para eles e fui falando, a gente se encontra no próximo vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. Aí, quando eu fui me despedir, eu falei, nossa, como eu fui mal educada. Mas, assim, peço licença para me retirar, a gente volta a se encontrar. E aí, tendo essa galera aqui acompanhando, ó, essas declarações de amor, deixa a gente lisonjeado, não é? É o que Muito. nos abastece, é o que dá sentido para a vida. Perceber alunos antigos, alunos atuais. Marcelo já é formado em. Acabou de falar para mim lá, nutricionista, tá lá nas nossas feiras das profissões, vê a galerinha aí do ensino médio acompanhando a gente. Fantástico. E é isso que vai trazendo o sentido que a gente lê, né? Um livro forte desse, pesado desse, e fala assim, mas eu estou olhando para a minha vida. Isso não quer dizer que tenha momentos que a gente não desanime, não caia, esteja mais apagadinho, né? Mas a gente vai voltando ali para o nosso eixo, vai voltando ali para o que realmente traz sentido. Porque tem conforto, tem troca, tem amizade, né? Tem um porquê. É como o Léo Freiman fala, quando a gente tem um porquê para viver, a gente descobre como achar o caminho. A gente precisa de sentido na vida. A gente precisa ter um sentido na vida, porque senão não tem graça. Mas quem Não, traz esse sentido é o dono da vida. Eu não posso pedir para você um sentido para a minha vida, porque talvez o que faz sentido para mim não faça para você. E exatamente. aí, precisamos sim ter essa troca, mas cada um sabe aonde que dói. Então a gente precisa sim continuar tendo essas trocas, continuar olhando para o que a gente pode olhar sim de positivo, aprendendo o que precisa aprender. E eu acho que quanto mais rápido a gente aprender essa lição, mais forte, mais rápido isso passa. Sim. E quando dói, e quando a gente desanima, e quando dá aquele desânimo, né? Eu não quero mais o virtual, desliga tudo, desliga, manda desligar a internet, eu não quero falar com ninguém. É normal, porque nós somos humanas, né? Todos nós somos.
A dor dos outros, ela também nos afeta. E as nossas próprias, as dores das nossas perdas, elas também afetam. Porque você viver bem, você viver em paz, você ser feliz, não significa que o tempo inteiro você vai estar rindo. A semana passada a gente falava disso, né? Não somos polianas e o mundo é maravilhoso e não importa o que aconteça, a gente não vai... A gente se abala sim, a gente sente sim, porque nós somos humanos. Mas quando a gente vive com essa certeza de que nesse dia em que eu não estou muito bem, eu sei aonde recarregar minha energia. Eu sei que existem pessoas e existem situações e aquilo que eu faço que vai abastecer de energia de novo. Isso faz a gente olhar para tudo de uma maneira diferente. Faz a gente ter certeza que o que a gente tem feito todos os dias, no nosso contato com os nossos alunos, que às vezes se dá aí por meio de uma gravação que ele só vai ver depois, mas que também vai revelando o nosso poder transcendental. Eu falei para eles, isso é maravilhoso, gente. Olha, eu estou em todos os lugares ao mesmo tempo e vocês estão todos aqui, como nesse momento. É muito poder para uma pessoa, né? Então a gente vai muito além, porque antes a gente, lá na nossa sala de aula, né, lá no quadradinho, a gente abastece eles e também recebe muito, tem muita troca de afeto, de aprendizado, e eles levam um pouco da gente sempre. Agora não precisa levar não, a gente vai. Liga aí o computador, atende a minha mensagem, ingressa na minha chamada, que a gente está junto. Ai, Catinha, sua linda. Eu também sempre me emociono, mas esse momento tem sido tão valioso para nós, e porque é só essa troca de sentimentos que a gente sente falta. E que se não pode ser com a sala cheia, que seja assim, cada um na sala da sua casa, ou onde estiver, com o celular na mão, ou com o computador, mas com uma troca verdadeira. E quando é verdadeiro, né, a gente se reabastece sim. E enche a gente de certeza de que vai passar. E quando a gente consegue fazer planos, né, amiga, igual você estava falando no começo, que é a aceitação desse processo de dor e de perda, a gente percebe que isso também é parte de um processo. Que o planejar... E como a gente precisa pôr isso para fora, né, Fabi? Precisa. Porque às vezes a gente quer ser forte e tem uma hora que a gente cai. Então, assim, não tem um problema em cair, não tem de novo, né? Outra frase do Léo. Não é porque você foi fraco um dia que você é uma pessoa fraca. Não é. Essa semana, você sabe, a gente conversou, eu também tava puta, uma vontade de sumir, desaparecer. Minha vontade era colocar lá no WhatsApp, offline por tempo indeterminado. Isso ia gerar, né? O Marcos também caiu esses dias, nós também, viu, Marcos? Tem dia que, olha, tem dia que é difícil carregar. Mas depois você vai vendo assim. Prazer ver, Marcelo. Olha lá, né? E depois você vai vendo assim, nossa, quase 2 meses para eu cair, então tô bem. Né? Quase 2 meses para cair, tô bem, não caí na primeira semana, nem na segunda, né? Então, isso é também um termômetro. E aí, quando a gente vê que a gente precisa voltar, porque a gente tem para onde voltar, porque outros precisam da gente, e porque a gente precisa dos outros, e aí você fala, puxa, olha lá, a Lívia também, né, Lívia? Eu acho que foi algo, eu ainda falei isso para a Fabi ontem, viu? Falei, Fabi, com todo mundo que eu conversei hoje, tava mal essa semana. Eu acho que pairou uma onda assim pesada e todo mundo sentiu. Olha lá, o Marcelo vai trazer um vinho? Ah, Marcelo, já me ganhou. Então é isso. A gente sente, chuta o balde, quer sumir e daqui a pouco a gente respira e fala: não, vamos lá, porque existe um propósito. Existe um porquê. Estamos aqui juntos. E olha, se eu tivesse sumido e não vivesse essa... Hablamos espanhol, Marcelo, hablamos. Né? Então, é muito bom ter para onde voltar. Sair daquele estado depressivo e falar, bom, então vamos lá, seguimos em frente. Não significa que a gente não vai cair. Não temos essas garantias. Mas significa que a gente vai se levantar mais rápido. E isso é tão necessário, né? Olha, quem disse que nós temos 15 minutos, amiga? Dá para acreditar? Jura? Não acredito. E já passando Nossa, 40, né? Não acredito. Ah, não, vou pedir para o Instagram aumentar para 2 horas.
Eu acho que quando a gente tiver aí um monte, aí o Instagram nos presenteia com isso, né? Ah, eu Mas, ó, acho. Estou pesquisando uma modalidade que não seja de videoconferência como as que a gente, né, tem feito com aluno ou nas nossas festinhas aí, porque agora é o jeito, que possa entrar todo mundo e a gente ver todas as carinhas e todo mundo poder se expressar como a gente faz na sala de aula, porque isso faz falta também. Mas esse momento, ele é necessário também, né? Esse momento de parar, porque também nos devolve o humano, a gente não é, num indestrutível. Marco, tem o Zoom, mas o Zoom tem todo aquele processo, né? Eu queria que fosse igual aqui no Instagram, que o pessoal vai entrando, vai chegando, sabe? Seria legal, é, né? Se... a casa é sua, né? Nós vamos descobrir outras formas, Marcos, mas aí a gente vai só expandir, né, amiga? Quando a É, gente for igual aos outros, aí a gente vai lá e vai fazer, como que é? Facebook, YouTube, Instagram, tudo ao mesmo tempo, né? Vamos lá, nós estamos tomando gosto, não se preocupa não. O Marcelo está falando aqui que eu acho que cair 10 vezes é melhor do que quem fica no topo. Sabe, uma vez eu ouvi uma frase, não sei de quem é, mas disse assim, que o fundo do poço te ensina coisas que o topo da montanha jamais te ensinaria. E é a pura verdade. Porque só no fundo do poço a gente planeja, a gente traça estratégia, a gente olha para as coisas de uma maneira diferente e planeja subir e vai. Mira e vai. Nesses momentos em que a gente fica mal, é o nosso ser humano e é dar o tempo para si também, né? A reconhecer de que, olha, você é forte, você dá conta, você é capaz, mas você precisa parar e respirar e ficar quieto um pouquinho, olhar para si, porque tudo vai passar e vai ficar bem. E quando a gente consegue o Marco escreveu alguma coisa e eu não consegui Ele ver. a sua frase, até me arrepiei, amiga, é verdade. Ele É, reproduziu, escreveu aí que o fundo do poço te ensina coisas que em cima de uma montanha jamais te ensinaria. Amor, né, Marcos? Eu também, amei. é. Mas No topo adoro da essa. montanha a gente tem a visão do todo, a vista é linda, é maravilhosa, mas ela não faz sentido se ela não fizer parte de um processo, não é? Só consegue, inclusive, aproveitar com alegria essa coisa do topo da montanha. A Marcela colocou que fica a dica do poço. Não dou conta de filme forte, de filme que faz chorar, não tô podendo. Eu Só se assisti, puder. eu assisti, viu, amiga? Ai, 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 eu assisti. Essa do Poço e o Milagre da Cela 7, ufa, tem que estar preparado para chorar. Mas tô querendo assistir outros para rir agora, porque já foi. Pois é, não tem que ser o de rir, eu só dou conta desses de rir. Deixa eu ver o que o Marcelo colocou aqui. Eu falo que quando você está no topo, todo mundo quer ser seu amigo, e quando você está embaixo, são as pessoas que realmente importam na sua vida que estão lá. E aí eu volto para a minha leitura aqui também do Cortella, que ele fala justamente sobre o que é ser importante. É importar, é ser importante para alguém, é fazer diferença para alguém. Então, como a gente está vivendo? Não importa se dentro da nossa casa aí, sem poder sair, ou fazendo tudo de maneira limitada, tendo que se expressar com os olhos quando sai à rua, né? Porque ninguém vê mais o rosto de ninguém, é sempre de máscara. A Helena tá aqui, essa linda, maravilhosa, que ainda deixa a gente sair com estilo, com a máscara bonitinha, diferente, combinando com a roupa quando sai. Porque olha só que louco, agora a máscara virou peça do vestiário. Minha mãe comentou outro dia o seguinte, falou assim, engraçado, né? Se a gente sair sem máscara, a gente fica com vergonha, porque tá todo mundo de máscara. Antes de ter saído o decreto de que era todo mundo deveria usar máscara, inclusive no dia que eu passei na sua casa, ela falou assim: todo mundo tá usando máscara, então daqui a alguns dias, se a gente tiver sem máscara, vai ser uma gafe, vai ser como sair sem calça por aí. Aí a gente É, brincou, né? Porque se você não quiser usar peça íntima, por exemplo, cada um tem que usar a sua, não pode repetir. Mas se você não quiser usar, ninguém vai saber. Mas a máscara não tem jeito. Não pode repetir, não pode emprestar, não pode sair sem. E se sair sem, vai ser vergonhoso. Olha que loucura. Então a é, gente está vivendo um momento de muitas coisas diferentes mesmo. E tudo vai depender da maneira em que a gente olhar para isso. Se a gente olhar para isso com peso, vai ser pesado mesmo. Mas se a sim. gente olhar como um aprendizado e que a proteção ela é necessária,
para nós e para os outros, isso também ajuda a diminuir o peso, não é? E aí E aí é para pensar, tudo, amiga, no estilo da Helena, né? Porque senão pois você é, não quer do estilo. Se você negar, você não quer saber da máscara, você não quer nem saber da cor. não, não. E assim, você não tá nem preocupado se ela tá sendo eficaz ou não, porque tanto que um monte de gente tava usando errado, né? Usa, põe no queixo, aí já contamina tudo, dá tudo errado. A maneira como a gente conduz tudo isso e como a gente lida com as perdas vai ser determinante para todas as outras coisas. E aí vai ser diferente no nosso caso, que está em contato com os alunos. Se o nosso ensino adaptado aqui para a distância vai ser de qualidade. Eu sei que é diferente, mas eu vejo que os meus alunos têm desenvolvido coisas que antes dependiam muito mais de mim do que deles. A autonomia, a eleição das coisas. Hoje à tarde, Miguel tinha um trabalho para fazer, meu filho tinha um trabalho de escola para fazer, e aí eu achei engraçado, porque ainda a gente não tinha feito isso. Era um trabalho de música, a gente tinha que produzir instrumentos com o que tinha aqui, e agora o processo de ajudar no trabalho inclui tirar fotos do processo e postar, né? Porque antes era, fez o trabalho, deixa aí, entrega para a professora. Agora tem todo esse lado aí tecnológico a mais também, e que foi gostoso de fazer, a gente fez junto, as fotos têm que ser diferentes, enfim. Tudo envolve aprendizado, tudo envolve crescimento, e eu sigo acreditando que, embora um monte de gente contrarie, né, lá os jovens do baile funk, a rua cheia, todas as perspectivas negativas em relação à Covid por conta dessa coisa do afastamento, as medidas equivocadas, as falas que deixam a gente angustiado, mas nós não podemos dar conta do mundo, e nem de quem está lá fora, e nem de quem está do baile funk, a gente só pode dar conta da gente e de quem está ao redor da gente. E se ao redor da gente a gente consegue transmitir algo que é positivo, aprender com eles também algo que é positivo, eu acredito que a gente está lidando com a dor da maneira que tem que ser, né? Sim. Sabendo que ela existe, mas sabendo que se dividir ela fica mais leve, e que tudo isso se transforma em aprendizado. Amiga, me conduz aí na hora que eu me perco. Falando aí de aprendizado, faltam 6 minutos. Eu quero fechar com a fala que colabora aí com a sua completa, quando a doutora Ana Cláudia Quintana, ela fala assim, que talvez o jeito mais fácil de viver bem seria incorporar no nosso dia 5 nuances de existência. Ou melhor, 5 nuances da existência. Vamos pensar. A primeira, ela fala sobre demonstrar afeto. Olha as maneiras que nós estamos reinventando para demonstrar esse afeto. Seja num bolo de aniversário, seja, né, uma festa no Zoom, uma reunião de outros moldes, mas tem que demonstrar afeto. A minha comadre trabalha no vagas.com e ontem ela recebeu uma sacolinha escrito Happy Hour e veio lá cervejinha, petisco, e eles tinham um horário que eles iam se reunir e cada um com a sua sacolinha. Olha que bacana. Porque era o happy hour do jeito que dá para ser. Mas o que foi mais valioso? A cervejinha e o petisco? Não. A demonstração do afeto. A importância de vários funcionários receberem a mesma coisa e estar juntos. Então, assim, a sacola, a cerveja, o petisco ocupam um outro espaço, porque a ideia que leva à demonstração de afeto foi fantástica. Aí ela fala aqui da segunda, permitir-se estar com amigos. A gente não consegue agora, nem se a gente pudesse, né? A gente não consegue estar junto, pertinho, se abraçar, mas a gente estar junto nesse formato. A gente vai sair daqui, como toda sexta-feira, fechando a semana com uma chave de ouro, porque a gente tem essas pessoas queridas, de verdade, nos acompanhando. Tão importante para nós. Não é aquela demagogia, é professores que se importam mesmo e que amam esses palhaços que estão aí nos acompanhando. E eu falo palhaços porque agora já são os meus palhaços carinhosamente, né? E é tão importante poder estar junto. Permitir estar com amigos, seja no Zoom, seja no WhatsApp, sei lá, seja nesse grupo aí, do jeito que for, é tão importante. Na 3, fazer-se feliz. Como fazer-se feliz nesse momento? Ouvindo uma música, praticando yoga, conversando com alguém pelo WhatsApp, usando a madrugada lá para bater um papo com um colega ou qualquer outra hora.
4, fazer as próprias escolhas. O que eu escolho diante desse momento? É, né, Rafa? Palhaços do bem, isso mesmo. O que eu escolho diante deste momento? Eu posso escolher qual disciplina eu vou atender lá pela plataforma da FIEB? Não posso. Mas eu posso escolher como eu vou fazer para estar no mínimo possível, na média, em todas as disciplinas, não é? E trabalhar com algo que faça sentido no seu tempo de vida. Se é uma coisa que faz sentido para nós, né, amiga? É Pois é. trabalhar com como faz sentido. Ah, Eu acho que para mim faz mais sentido agora do que antes. Porque antes eu achava que eu era só uma professora e que eu ia me aposentar e depois ser a terapeuta. Eu ia só trocar de papéis. E na verdade não, né? Se a gente não tivesse aí envolvida com tudo isso, é difícil, Lívia, né? Mas é possível, diante do que a gente tem, como que eu vou possibilitar isso? Você não sabe a alegria que eu tenho em ver você aqui, ó. É o jeito que eu tenho de te ver, né? Então, olha que profundo a gente pensar nessas 5 coisas. Demonstrar afeto, permitir-se estar com amigos, fazer-se feliz, fazer as próprias escolhas e trabalhar com algo que faça sentido, né? Então, assim, que sentido nós vamos levar disso tudo? O que vai trazer sentido para quando a gente passar por esse momento? Então, cada um dos nossos contatinhos, cada um dos nossos momentinhos juntos é o que vai trazer de lembrança e daqui a pouco a gente vai estar rindo disso, né? Que a gente vai estar lá no segundo B ou lá no 9º ano, né, Fabi? Ou lá numa pois sala da FEB, dando risada disso e falando, lembra daquela live que a gente falou de tal coisa? Lembra daquele dia? Lembra dos palhaços? Lembra dos palhaços do bem? Então é ter sentido para esse momento. Porque é tudo que a gente exato. precisa. Que a nossa vida, nesse formato, tenha sentido. Porque a hora que perdeu sentido, a gente pode estar respirando, o coração pode estar batendo, mas a gente não está vivendo. Pois A é. vida. E para finalizar, o Marco falou o Marcelo perguntou se quando isso tudo acabar, se a gente vai valorizar mais estar com os amigos do que com o celular. Eu tenho dito para os meus alunos que se eles nesse momento o celular ele é fundamental, a tecnologia é fundamental, o computador é fundamental porque possibilita esse nosso encontro. Então eu disse que eu nunca mais vou brigar e eu vou fazer de tudo para manter essa fala. Eu nunca mais vou brigar com o aluno quando ele pegar um celular na minha aula, porque antes era a nossa guerra, né? Guarda o celular, tira o fone. Quando um aluno pegar o celular na minha aula, eu vou dizer, peguem os seus celulares, vamos ter aula online. Só para ver a cara que eles vão fazer quando a gente estiver na sala de aula. Então, eu penso que quando a gente voltar, e eu espero que isso aconteça o mais rápido possível, tudo vai, sim, ter um valor muito grande. Mas vai depender, Marcelo, de como a gente olha para tudo. Porque, infelizmente, ainda existem pessoas que não conseguem ver o valor verdadeiro de cada coisa. O valor que está nisso que, em todas essas, o que todas essas limitações nos permitiram ver. Como a Jo falou no início, a gente passou por um Dia das Mães sem presente, sem shopping cheio, a gente tem se divertido nos fins de semana com poucas pessoas, se divertido, que eu digo, porque a gente se permite conversar, dar risada do que é possível. Então, o celular ele vai continuar sendo importante. Eu, pessoalmente, quero usar todas essas tecnologias que eu estou aprendendo em meu favor quando a gente voltar. Eu acho que isso vai ser incrível, vai ser maravilhoso. A gente ficava quebrando a cabeça de como a gente ia usar computadores na sala de aula, né, amiga? Como é que a gente vai fazer para usar esses computadores aqui para os alunos, para usar em rede, não sei o quê? Meu Deus! Agora a gente nem precisa estar na mesma sala, pode estar cada um na sua casa que a gente consegue. Então, Não é a louco? gente vai ter um novo significado. Esse aparelhinho, ele não vai mais me distanciar, ele vai me conectar, como tem sido agora. Eu espero, eu acredito. Porque escolhe isso, né, amiga? Você falou que você falaria para eles que vão para uma aula virtual. Eu falaria, então pega esse seu celular, levanta, vamos fazer uma selfie para a Uma gente postar. selfie. Estamos juntos! Estamos E grudados! Olha, eu sem botei máscara! ontem. Olha que 27 delícia! segundos, gente, tá acabando. Ai, meu Deus. Queria muito ficar mais uma hora com vocês. Eu tenho feito selfie na aula online mesmo. Amiga, te amo. Obrigada por esse momento. Gente linda que estava aqui hoje, Estamos meus amigos, alunos, nós amamos vocês. Obrigada por tudo isso. Obrigada por esse momento. Sexta que vem a gente está junto de